Pessoal, aqui é o cara que é o concurseiro, te ajudando a não perder seus cabelos aí, né? Os poucos que tem. Então vamos lá, aqui na prova da Sebrasp do STJ, Engenharia Elétrica, a gente deu um circuitinho aqui, continuando, um circuito com duas malhas aí, né? E vamos resolver isso aqui, como é que faria isso aqui? Bom, ele deu aqui ó, um circuito com uma fonte de corrente, e ele fala assim, na primeira questão, vamos lá, ele fala, se o resistor R4 for retirado, a tensão de Thevenin nos pontos C e D vai ser igual a 30 volts? Vamos lá. Então, aqui tem N formas de resolver esse circuito. Então, a gente resolve aqui da forma que for mais rápida. A forma mais rápida aqui é a gente fazer por superposição. Ainda mais na Sebrasp, porque você tem pouco tempo aqui, é certo ou errado, 2 minutos para cada questão. Então, vamos lá. Como é que é a superposição? A gente faz o quê? Vê a contribuição da fonte, aqui no ponto C e D, depois vê a contribuição da fonte de corrente. É uma coisa o quê? A gente tem a salada de fruta aqui, no CID. A gente pega a manga aqui, que é a fonte de tensão, vê a contribuição dela aí na salada. Depois a gente pega a fonte de corrente aqui, mais supor que é um morango, vê a contribuição dela ali na salada de fruta ali, no ponto CD. Então a gente faz a salada ali, somou ali a manga com morango. Ah, pô, careca, mas também manga com morango? Pô, aí você pode pôr as frutas que você quiser aí, né? Usa a sua criatividade. Mas deu para entender a ideia, né? Pegou a contribuição de cada um aqui, da fonte de tensão e da fonte corrente, somou. Adeus. Próxima questão, e 10, meu amigo. Vamos lá? Então vamos fazer isso aqui, achar a tensão aqui no ponto CD. Então o que que ele fez? Ele falou que nesse ponto aqui, CD, ele tirou esse resistor R4. E aí, vamos lá. A gente vê a contribuição da fonte, a da manga, né? Vamos lá, né? Tem zoeira, né, o cara? Pô. Então vamos lá. Então o que acontece? Quando a gente vai fazer a contribuição de uma fonte, a gente anula outra fonte. Então o que acontece? Na fonte de corrente, como é que eu faço uma fonte de corrente parar? Abre o circuito dela, meu amigo. Abre o circuito dela. Como é que ela funciona? Não tem corrente para ela circular. Então a fonte de corrente abriu ela, não passa corrente para nada, meu amigo. E a fonte de tensão, como é que eu faço para ela parar? Mete um curto-circuito nela, meu amigo. Pô, professor, vai dar um pipoco lá. Não, mas é simulação, pessoal, é só para. Então, usar um curto-circuito aqui na fonte de tensão, não vai ter tensão nenhuma nela, meu amigo. Lógico, isso é tudo só para cálculo, né? Na vida real não faz isso, né? Pelo amor de Deus. Então, aí, vamos lá, vamos começar pela fonte de tensão. Então, a gente vai fazer o que com a fonte de corrente? Vamos abrir ela. Então, aqui a gente redesenha aqui, ó. Tem o R1, R2, que a fonte de corrente está aberta. Aqui, né, tem a fonte de tensão VF. Aqui nós temos o R3. E aqui o ponto CD, que é o ponto que a gente quer, meu amigo. Atenção, contribuição aqui, devendo pela fonte de tensão. E aí, vamos lá, ele tem o VF aqui, que é 20 volts. Agora vamos analisar esse circuito aqui. Desse lado aqui está aberto. O que isso implica? Não tem corrente nenhuma. Então não vai vir morango lá passar, né, Fernando aí, né? Então significa o quê? Se não tem corrente nenhuma, o que acontece? Esse diferencial de tensão de 20 volts aqui vai ser o mesmo aqui, vai ser o mesmo aqui, vai ser o mesmo aqui. Então vai ter 20 volts aqui. Ele deu aqui que é um ponto A e B. Então aqui vai continuar 20 volts, porque não tem corrente passando. E no ponto CD também, ó, tá aberto aqui. Ele tirou o resistor aí 4. Então tá aberto. Significa o quê? Que essa que é a extensão aqui continua sendo 20 volts. Pô, mas por quê? Porque não passa corrente. É uma coisa que aqueles eletricistas loucos lá e fica de bota e mexe nos fios lá e não toma choque. Por quê? Porque ele entrou no mesmo potencial. Então aqui é a mesma coisa. Entrou no mesmo potencial aqui, no ponto AB, no ponto CD. Então qualquer ponto aqui tem 20 volts. Por quê? Porque não tem corrente passando ali. Tá? Então ele falou que essa aqui é a extensão que é AB, é a mesma que a tensão que é CD aqui. Logo, a tensão de TV não, pela contribuição da fonte, vai ser igual a 20 volts. Boa, aí já tem a contribuição de um. Agora vamos ver a contribuição do outro. No outro caso, agora a gente faz o quê? A fonte de tensão vira um curto, né? É um jeito dela parar. E a fonte de corrente, a gente vê a contribuição da tensão em CD. Beleza? Então vamos lá?
Vamos lá. A gente resenha aqui. Então, a gente tem aqui a fonte de tensão, a fonte de corrente. Tem o resistor aqui R1. Tem o R2. Aqui a fonte de tensão vira um curto-circuito, que é o IF, né? Aqui nós temos o R3. E aqui é o ponto CD, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui é o ponto AB, né? Então, o que acontece? O ponto AB aqui, a gente percebe como o CD está aberto. Então, esse potencial em CD é o mesmo que AB. Então, a gente calcula aquela tensão em QAB de novo, e vai ser o mesmo que aquela de tensão em CD. Bom, o IF a gente sabe que é 100 milli. Então, vai passando 100 milli aqui na R1, 100 milli no R2, e a gente acha aquela de tensão em AB aqui, tá bom? Então, a queda de tensão em AB, que é a mesma queda de tensão em CD, vai ser a tensão de Thevenin pela contribuição da fonte de corrente, vai ser o quê? O IF vezes o R2. O R2 ele falou que é 100, com a tensão de Thevenin em F vai ser 100 milho amperes vezes R2, que é 100. Isso vai ser igual a 10 volts. Bom, então a gente achou aqui a extensão de cada um, a contribuição de cada um. Agora o resultado final é a soma das duas, então a tensão de TVNA aqui vai ser a soma dos dois, as duas contribuições, né? A salada de fruta. Qual é a primeira contribuição? 20 volts, atenção. Na segunda, 10 volts, então vai ser igual a 30 volts. Então a tensão de TVNA, só pô, mas deu um trabalho isso aí, mano. Mas assim, você não se perde, né? É uma forma bem simples de resolver. E se você está acostumado ali, você resolve bem rápido a questão. Então, a questão ele fala o quê? Se isso vai ser igual a 30 volts, né? A contribuição da tensão de TVNAN aqui nesse circuito. E realmente está certo. Então, a 53 está corretíssima. Beleza? Vamos para a próxima. Agora vamos lá. Questão 54. Ele deu aqui uma lei de nós. Fala assim, pô, a lei de nós aí, pegando o nó A, esse ponto aqui, ele pergunta se vai ter essa equação aqui. Então vamos lá, vamos resolver essa questão aqui. Ele fala que é a lei de Kirchhoff-Gauss. A gente resolve aqui rapidão ela, tá bom? Vamos lá. Ele pegou o nó A, e qual que é a lei dos nós? O que que ela fala? Que a soma todas as correntes aqui em um nó tem que ser igual a zero. É isso. Nesse aqui a gente resolve a questão, tá bom? Então vamos lá. A gente pegando esse nó aqui, que é o nó que ele está falando em questão, ele vai ver se vai dar aquela equação. Então vamos lá. Vamos ver a contribuição daqui. A gente vê que a contribuição daqui é quem? O IF. Pô, mas não é VA aqui? Vamos ter que fazer VA sobre essa resistência. Então, mas o que acontece? O que a gente tem aqui? Tem manda tudo aqui, meu amigo. Tem a fonte de corrente. A fonte de corrente de qualquer malha. Ela que manda na malha, meu amigo. Ela que controla ali a corrente. Então, não se perca quando tiver resistências aqui, né? Então, você sempre fique esperto que a fonte de corrente que manda, tá bom? Então, aqui nessa entrada aqui do nó, a gente vai ter IF. E essa é a contribuição aqui nessa linha, tá bom? Agora vamos para a segunda aqui. A segunda, a gente tem o VA, tem o VF e tem o R2. Como é que eu acho a corrente que passa aqui? Eu pego aqui a tensão em R2 e multiplico por ele, né? E a gente acha a corrente. E como é que eu acho a queda de tensão em R2? Bom, se eu tenho uma tensão VA aqui, tenho o VF aqui, a gente pega a diferença dela, divide por R2 e sucesso. Então fica VA menos VF sobre R2.
Achamos a contribuição da corrente aqui. Bom, agora vamos para a terceira. O terceiro caso aqui, é a mesma coisa o VA. O outro ponto de tensão é o terra mesmo aqui embaixo. Menos zero. Sobre as resistências aqui. E acha a corrente nessa linha aí. Que é o R3 mais R4. Logo, o somatório disso é igual a zero. Resolvemos. Aí vamos lá. Na questão ele falou que era o quê? VA menos IFR1, VA menos. Bom, a gente percebe que esse caso aqui tá correto. Mas esse aqui, ele apertou, né? Aí ele apertou, quis fazer uma pegadinha com você aí. Pô, mas tem a contribuição do VA sobre R1. Tem que ter cuidado com a CESP, né? A CESP, você escorregar aqui é um dois, meu amigo. Mas é isso, né? Então, pensa bem aí, fonte corrente que manda na parada. E é isso, tá bom? Vamos para a próxima? Ele falar corrente I2 é igual a 120 miliamperes. Então vamos lá, corrente I2 é igual a 120 miliamperes. Ele fala o quê? Vamos saber a corrente I2. Então, a gente... Então, o que acontece? Para a gente achar essa corrente 2 aqui, a gente pode fazer um sisteminha aqui com leite queijo, como é que eu te falei. Fazer leite queijo, às vezes pode, né, gastar um tempo, aí serve um sinal, você se ferra. Então vamos fazer uma superposição, faz a saladinha de fruta lá, pega a manga, pega o morango e sucesso, tá bom? Então vamos pegar a manga aqui. A manga seria o quê? Vamos ver a contribuição da fonte de tensão aqui e ver qual é o I2 que dá aqui. Ah, beleza, vamos para cima então. Nesse caso agora a gente tem o R4, tá? Ele não tirou o R4. Então vamos lá. A fonte corrente faz o que com ela? A fonte de corrente, ela vira um circuito aberto. Ela vira um circuito aberto. A gente tem aqui o R2. A gente tem aqui o VF. Oxe, desculpa aí. Tem o circuito aberto aqui. Tem o R3 e o R4. Tá. Aí a gente quer saber a contribuição. Quem é o I2 aqui, né? Desse lado aqui, não vai ter corrente nenhuma, né? A gente tirou a fonte de corrente. O circuito está aberto, então aqui não tem nada. Então, facilitou minhas contas. Não tem contribuição nenhuma aqui. Então, a gente sabe aqui que o I2 vai ser quem? Vai ser o VF sobre essas três resistências. R2 mais R3 mais R4. Nossa, sucesso fácil assim, Aleph. É, meu amigo. Pra que dor de cabeça? Então a gente pega aqui os 20 volts. Falou que R2 é 100, R3 é 100, R4 é 50. Dá 250. Pô, ohms. Multiplica por 4, né? Para facilitar nossas contas. O I2 vai ser igual a 80 por mil. Isso é igual a 80 miliamperes. Resolveu já? Não. Agora a gente só fez a primeira contribuição. Primeira contribuição aqui da fonte de tensão. Agora a gente vai para a contribuição da fonte de corrente, tá bom? A contribuição da fonte de corrente, a gente faz um curto na fonte de tensão. Então, vamos redesenhar R1, a gente tem aqui o R2, fonte de tensão vira um curto-circuito. Não vai meter curto-circuito nas fontes aí, pessoal, senão vai ver a luz mais cedo. Então, vamos lá. O R1, R2, R3 e o R4. Pô, como é que eu vou achar o I2 aqui? Tá muito estranho esse circuito aqui, meu. Então, o que que a gente pode fazer vendo isso aqui? A gente vê a queda de tensão que tem aqui, achando essa queda de tensão, a gente acha essa corrente nesse ponto e acha a corrente aqui nesse ponto. A corrente nesse ponto é o nosso I2.
tá bom? Então vamos lá. Então o que é que eu tenho que fazer aqui? Achar um circuito equivalente. Como é que é o circuito equivalente? A gente tem que achar um circuito equivalente novo aqui, que fique o R1 aqui e tem uma resistência equivalente aqui. Quem é essa resistência equivalente? Esse é o R2 em paralelo com R3 mais R4. Somei esses dois, virou uma resistência equivalente aqui. Depois joguei em paralelo com R2 e achei uma resistência equivalente aqui. R2 é 100, em paralelo com 100 com 150. 100 com 50 dá 150. Se eu fizer os cálculos aqui, essa resistência equivalente dá 60 ohms. Ah, deu 60 ohms. Aí o que a gente faz aqui? A gente sabe que R1 é 100 ohms. Então, essa aqui a extensão aqui vai ser o quê? A extensão no ponto AB vai ser o IF vezes o SC equivalente. 100 mili vezes 60. Isso aqui é igual a 6 volts. Tá bom? Pô, achei 6 volts aí. O que eu faço com esses 6 volts? A gente sabe que esses 6 volts tá aqui, ó, no ponto AB. Então, se eu fizer 6 volts sobre esse R2, a gente acha a corrente está descendo aqui. Se fizer 100 volts sobre esse R3 com R4, a gente sabe a corrente está aqui, que é o I2, que é a contribuição da fonte corrente. Então, o I2 vai ser 6 volts sobre R3 com mais R4. Vai ser 6 volts sobre 150 ohms. Pô, acho como é que eu faço essa conta aqui? Bom, a gente sabe aqui que vai dar 40 miliamperes. Pô, quando você fazer 6 sobre 150. A gente faz aqui, no intuito aqui não é fazer conta, mas a gente faz, mano, a gente ajuda. Ó, multiplica por 12, por dois, dois lados ali, ó. Vira 12 por 300. Pô, mas isso não me ajudou. Não ajudei? O que é 12? É 4 vezes 3, né? Né? E aqui tem aqui 3 vezes 10 a segunda. Ó, cortei. Isso aqui vai dar 4 10 a menos 2. Isso aqui em milha, né? 40 milha. Pô, a gente faz conta também, mano. O concurso vai ter que fazer assim, a milhão, né? Lá, conta e toma. Bom, enfim, a gente achou a contribuição aqui do I2 pela fonte corrente, que é 40 milha, e achou o I2 pela contribuição da fonte de tensão, que deu 80. Então, meu I2 final vai ser a soma dessas duas contribuições, né? Que é a minha salada de fruta. É 80 mais 40. Logo, o meu I2 é igual a 120 miliamperes. Ele fala no enunciado, se a corrente de 2 é igual a 120. E deu, né? Pô, mano, mó trampo isso aí. Então, você pega a prática, você fazer rapidão, você não se perde, você faz parte por parte, né? Cada contribuição, e muitas vezes pode te ajudar. E sabe mais por que que ela vai te ajudar? Porque ela te ajuda na próxima questão. Então você já, pá, mata a cobra ali, meu amigo. Toma, já matei duas questões ali, numa cajadada só. Ó, próxima questão, o que ele fala aqui, ó. Considerando o princípio da superposição, que é o que a gente está trabalhando aqui, nessas questões aqui, então você já tá, meu amigo, já 100 por hora, meu amigo. Pode vir questão de superposição. Ela pode ser utilizada para avaliar separadamente o efeito de uma das fontes, desativando a outra. É correto afirmar que o valor da corrente 2, devido apenas ao efeito da fonte de tensão, é igual a 40 miliamperes? Ó, tentou pegar aqui, hein? Tentou, hein? Ó, CESP querendo fazer você escorregar na casca da banana. A gente viu que a contribuição pela fonte de tensão aqui
deu 80 milha. E a contribuição pela fonte quântica deu 40. Ele já inverteu aí para querer te pegar. A gente fez as contas bonitinho e viu que a contribuição da corrente só pela fonte de tensão é 80 miliamperes. Então essa questão está errada. Meu amigo. Esperto com a CESP. Agora vamos para 57, a última desse bloquinho aqui. Ele fala: se o resistor R4 foi retirado do circuito, ficando em aberta a conexão entre os nós C e D, a resistência equivalente TVNA nos circuitos à esquerda, nos pontos C e D, será igual a 200 ohms? Então vamos lá. Pergunta a resistência TVNA. Basicamente é isso. Tirando o resistor R4. Então vamos lá. Então ele deu aqui. O que é que acontece? Para achar a resistência TVNA, a gente faz o mesmo princípio lá que a superposição. A fonte de corrente deixa aberto, fonte de tensão em curto, só que aqui a gente vai fazer tudo, só para achar a resistência equivalente do circuito. Então o que é que a gente faz? Fonte de corrente fica aberto, a gente vai ter aqui o R1, tem um R2 aqui, fonte de tensão vira curto-circuito, tem o R3, e o R4 ele falou que tirou. Daí, pô, nesses pontos C e D, ele fala qual é a resistência equivalente. Então é só a gente achar aqui a resistência equivalente desse circuitinho aqui. Bom, a gente vê que aqui está aberto, né? Então, se aqui está aberto, qual é a impedância aqui desse ponto aqui e esse ponto aqui? Se é um circuito aberto, está aberto no passa-corrente, então a resistência aqui tem definido. Então, é uma coisa está aberta, não existe para o circuito aí, está aberto. Então, a resistência equivalente aqui, final, vai ser quem? A contribuição do R3 mais o R2. Sei que ele forneceu lá que o R2 e o R3 é 100 ohm, então a soma dos dois é igual a 200 ohms. Ele pergunta se seja equivalente a 200 ohms, tá corretíssima. Beleza? Então a gente resolveu essa questão desse bloquinho e dessa malha, usando superposição, e viu que deu para resolver bem tranquilo as questões de uma forma simples, né? Vou ficar atento aí nas pegadinhas da CESP. E o resto é isso, não vamos perder o cabelo igual eu não. Vamos lá? Vamos para o próximo bloquinho?